Muito bem, alunos do Universo Mecânico, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula, né? Falei já do negativo, né? Quais pinos lá no módulo, eu vou até repetir, tá? Para vocês, quais pinos no módulo são aterramento? A02 e A28. Então lá no pente do módulo, conector A, lá do carroceria, tá? Pino 2 e pino 28, tá? Muita atenção, pessoal, com aterramento, com positivo. Não façam testes de alimentação de módulo, por exemplo, com multímetro. Não é legal. Ou com canetinha de polaridade. Negativo, acendeu verde. Positivo, acendeu vermelho. Tá bem? Não, não está bem. Todo teste de alimentação é interessante gerar uma pequena carga para saber se realmente ali tem uma alimentação confiável ou não. E isso vale tanto para o positivo como para o negativo. Como que é bom você testar positivo e negativo, né? O negativo lá no módulo não é o A02 e o A28, tá? Pois bem, pegue uma lâmpada de teste. Eu uso geralmente lâmpada de lanterna, ou lâmpada de freio, ou de seta. Ligo, né, um fio em cada borne da lâmpada, com um jacarezinho. Vou testar negativo? Legal. Ligo uma garra jacaré no positivo e a outra nesses dois aterramentos. A lâmpada tem que acender. Ok? Não vou queimar nada, não vou prejudicar nada, vai ficar tudo belezinha. Mas a lâmpada tem que acender, tá? Depois, a mesma coisa com o positivo. Como que eu testo o positivo? Eu coloco a garra jacaré que estava no positivo, agora, né? Que estava no positivo, agora eu ponho no negativo. E aí eu vou pegar a outra ponta dessa lâmpada de teste e vou ligar em cada positivo. Seja positivo linha 30 ou linha 15. E ligo a chave de novo. Tem que acender a lâmpada? Tem, de forma forte. Ou seja, eu faço um teste simples, barato e eficaz, pessoal. Porque se você testa com multímetro, nem sempre você tem a certeza que a alimentação ali vai chegar corretamente. Se eu testo, né, com a canetinha de polaridade, ela não tem impedância nenhuma, não gera nenhuma carga. Também pode dar uma espécie de falso testemunho. Gostaram dessa? Né? Parece que é, mas não é. Aí também não adianta nada, tá? Então, muito atentos com positivo e negativo. Por falar em positivo, eis aí, né, uma linha de positivo na tela de vocês. Pessoal, essa linha do Voyage já tem os max fusíveis, né, os fusíveis máximos, né, ou fusíveis grandes, ali, ó, em cima da bateria, junto do borne positivo, parecido com os sistemas que a gente tinha na linha Audi, né? Lembra que derretia muito aí esses terminais? Pois bem, aqui acontece a mesma coisa. Também pode derreter. Tá? Então o que? Sempre analisar se não tem umidade, se não tem terminais soltos, se não tem aí, pessoal, soltura ou formação de azinavre, o que vai deteriorar todo esses componentes, terminais e por aí vai, tá? Muita atenção com isso, tá? Vamos lá, falar sobre o positivo com vocês. Uma má alimentação positiva muitas vezes gera um diagnóstico difícil de ser identificado. Sempre meça com uma certeza de consumo. O que eu falei, né? Gere um consumidor elétrico. Não falei? Pode ser uma lâmpada de lanterna, uma lâmpada de freio. Lâmpada de farol não, porque aí já é muito alto, né? Mas qualquer lâmpada comum aí, pessoal, de 1 ou 2 bornes, tranquilamente você faz os testes com eficiência. Isso que é legal, fazer o teste com eficiência, tá? Porque você gera um consumo elétrico.
não é um positivo só para ver que está chegando. Ah, acendeu o LED vermelho da canetinha de polaridade. Tá bom, hein? Esse positivo, ó, tá jóia. Não tá nada. Pode ser que muitas vezes ele não dê conta do recado, tá? Ah, quase que eu pulo a tela aqui, né? Quais os pinos, né? E as linhas de alimentação do Voyage 2011. Vamos lá. Linha 30 é de onde? Direto da bateria. Vai estar ligado ao terminal A04. Conector A, terminal 4. E a linha 15, que é o pós-chave de ignição. Também tem som da bateria, só que depois que ligou a chave. São 2 pinos, A15 e A27. Então, pessoal, nós temos 2 negativos e 3 positivos para testar. Temos 5 pinos de teste da alimentação elétrica da ECU. Tá? Muita atenção nessa questão, ok? Bom, se o módulo já tem positivo, já tem negativo, e ele foi programado para comandar alguns atuadores, falar um pouquinho sobre eles então, né? Eis aí na tela de vocês do Voyage o tubo distribuidor com os 4 eletroinjetores alinhados, né? Tem um tubo distribuidor e logo embaixo os injetores. Por quê? Para falar que esse módulo consegue, com base nos sinais do sensor de rotação, sensor de fase e os seus devidos mapeamentos, injetar o combustível de forma sequencial, ou seja, na hora de admitir a mistura. No momento que o pistão está descendo e a válvula aberta, vai entrar ar e o combustível vai ser injetado no pé da válvula, pulverizando, quebrando as moléculas, tendo uma mistura mais homogênea. Essa é a função, né? Por isso que o injetor, ele injeta bem no pé da válvula, é para bater na válvula e já, ó, pulverizar o combustível lá dentro. Claro, quanto maior, vamos usar a palavra certa, turbulência, legal. Quanto maior a turbulência ali do ar com o combustível, o que acontece? Melhor será a mistura. As moléculas vão quebrar e se encaixar de forma melhor. Tá? Por isso que é interessante um sistema de injeção sequencial para poder provocar essa mistura mais próxima do ideal. Acho bem interessante, tá? Então você tem a injeção de combustível de forma sequencial. Vamos lá falar sobre ela. Como a ECU recebe e processa rapidamente todos os sinais de entrada, temos no comando individual, injetor por injetor, o controle do TI, né? O tão famoso tempo de injeção, que é comandado em ms, né? É comandado em milissegundos, onde é controlada a quantidade de combustível que vai ser injetada. Então, pessoal, numa lógica, se o módulo foi programado também para comandar os injetores, se o módulo tem um mapa lá dentro para isso, se o módulo recebe sinais dos sensores distribuídos pelo motor para monitorar isso, a precisão é muito grande. E o módulo vai controlar esses injetores não é através do positivo. O positivo já vem via relé. É através do comando negativo. E claro, se já tem o positivo e o módulo manda o negativo, esse negativo vai ser para quê? Para energizar o injetor. Quanto maior o tempo, mais combustível injetado, porque o injetor está mais tempo aberto. Quanto menor o tempo que está aberto, menos combustível injetado, menos problemas, né, nessa relação também. Então, a questão do TI, o tempo de injeção, e o ms, milissegundos, são muito importantes, tá? Para caracterizar essa questão, né, de injeção sequencial. Bom,
E essa tal de ignição estática? É curioso isso, e vamos falar bastante de atuadores desse componente, tá? Estão vendo aí? Uma bobina de 4 torres. Mas prestem atenção, essa peça aí não é só uma bobina de 4 torres. Preste atenção. Ela tem 4 torres, mas ela já tem 4, né, enrolamentos para cada torre. Preste atenção nisso. Pessoal, essa ignição mapeada estática é uma das pouquíssimas que conhecemos que tem esse privilégio de ser pequeno, de ser direto e de ter ainda, né, o quê? Um comando individual. Bobina, cilindro, bobina, cilindro, bobina, cilindro. Um por vez. Ou seja, diminui drasticamente, né, possibilidades de problemas de banco a banco, de 2 em 2. Mas também não são todos, tá? Os Voyages mais novos são assim. Com essa ignição estática, 4 bobinas independentes. Os mais antigos mantêm ainda o banco a banco e o módulo de ignição, né, o módulo de potência triangular junto dele, tá? Então está aí a ignição estática. Vamos, claro, aos comentários dela. Ignição estática. A ignição é do tipo mapeada estática individual, mas com uma bobina sem estágio de potência. Assim temos os cabos de vela diretamente das bobinas e 4 torres individuais. É a saída. Nós temos o quê? Temos uma questão de estratégia de funcionamento. Quando vai queimar o primeiro cilindro, não vai mais para o quarto. Quando vai ter a combustão no terceiro, não vai ter mais no segundo. Agora tornou-se individual. Embora seja o quê? Uma carcaça única, né? Podem ver que a carcaça é uma peça só, mas o controle passou a ser o quê? Individual. Vou botar até a bobina na tela de vocês, tá? Então esse modelo, pessoal, é dos carros mais novos. Tanto é que na hora de colocar os cabos de velas ali, ó, não é 1, 2, 3, 4, ou é? É ou não é? É na ordem lógica, 1, 2, 3, 4. Não precisa ser 1 e 4, 2 e 3, que são os gêmeos, né? Ou 2 e 3, que são os gêmeos, 1 e 4, que são os gêmeos. Não, porque essa bobina ela é individual, embora esteja numa carcaça única. Tanto é, olhem bem o conector dessa bobina. Quantos fios temos aí, ó? Meia dúzia. Por quê? Um positivo, um negativo e 6 controles para os, né, os 4 controles para a bobina. Então são 6 fios, um positivo e um negativo, e mais 4 fios, um para cada bobina. Ou seja, tornou-se um sistema simplificado e funcional. Mas tem ainda, né, a bobina que usa as 4 torres e o módulo amplificador no meio, tá? Existe ainda para alguns modelos dessa linha, tá? Então não pense que é só esse tipo, né, de torre única, né, uma bobina individual, embora uma carcaça única. Não. Existem modelos já um pouco diferentes nessa questão, tá? Vamos lá. E esse sistema não tem o cabo do acelerador. Então é um sistema sem o cabo do acelerador. Então o corpo eletrônico lá na frente vai trabalhar de acordo, né, com a necessidade, de acordo com o que o módulo determina. E na linha Volkswagen tem algo a mais, né? É o que nós chamamos de mapeamento pelo torque do motor. Ou seja, não é a rotação que importa, é a faixa de torque melhor
atingida. Isso que é importante, tá? Ter uma faixa de torque legal para se andar. Bom, sem o cabo de acelerador, o gerenciamento do controle de torque é base para o mapeamento do acionamento do corpo eletrônico, que não visa apenas o sinal do sensor do pedal, do acelerador, mas o torque do motor. Isso que é importante. Ter isso como mentalidade, né? Temos que ver o que? O torque. Isso que é importante realmente. Belezinha? E os códigos de falhas? Dá para ver código de piscada nesse carro? Ou é só com scanner? Bom, é só com scanner, né? Mas também nada de tão complexo assim. Então, código de piscadas é via scanner, tá? Isso que é importante que vocês saibam. Vamos lá a mais um detalhe. Através dos pinos A42 ao pino 7 do conector padrão BD, dentro do carro, temos a comunicação entre a ECU, tá? E o scanner automotivo, com acesso aos códigos de falhas e programações, inclusive o AF, relação ar-combustível. É uma forma de comprovar se o sistema está ou não atuando corretamente. Que mais? Olhem aí, né? A ECU, a unidade de controle eletrônico desse sistema, né? Um módulozinho pequeno, pequeno, pequeno. E vamos já a mais uma dica. Dica. A relação AF, ou relação air-fuel, ou relação ar-combustível, é definida pelas muitas informações efetuadas pela ECU, com base nos sinais dos sensores, tá? Mas principalmente em cima da sonda 1 e o sensor de detonação. Tá? São definitivos esta relação AF. Então o módulo calcula inicialmente, pessoal, depois vai corrigindo apenas. Não vai ficar voltando, não. Só vai sendo corrigido. Belezinha? Vamos à pergunta da nossa aula. Há uma caixa de fusíveis, né, os max fusíveis, sob a bateria? Atenção, né? Tem sim, né? Tem uma caixa de super fusíveis ou max fusíveis em cima da bateria. Muito cuidado, pessoal, com pontos de corrosão ou de, né, pontos que prejudicam o funcionamento. Atenção com isso também. Belezinha? Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Universo do Mecânico. Perguntinhas selecionadas. Vamos lá, começar lá embaixo. Alessandro Tomás, tá falando aqui, tá iniciando aí, né, o Alessandro Tomás nos acompanha há muitos anos aqui no MEC, é aluno assíduo, e agora vai começar aí a palestrar aí na região de Santa Catarina. Parabéns, Alessandro, sucesso aí. E o que precisar aqui do pessoal do MEC, fiquem à vontade, tá? Ele comentou também que esse módulo cai muito. É verdade, o suporte plástico acaba quebrando, né? E cai bastante realmente. Quando começa a cair, ou troca o suporte, se não encontrar, cinta elástica, né? O popular enforca gato. Melhor coisa, tá? José Almir de Alencar. Professor, que sinal ou protocolo de comunicação é usado entre o imobilizador e a ECU? Bom, é uma comunicação de duas vias. Manda a pergunta e vem a resposta. Não é rede CAN, tá? É uma comunicação comum, porém de duas vias, tá? Então, as respostas são sempre em formas de códigos. Como se fosse assim. A ECU do imobilizador pergunta: qual é o código da chave? O módulo manda o código da chave, tá? E aí dá o ok. Então, você tem o quê? Uma comunicação direta e de duas vias, tá? Rodrigo Diegues perguntou: professor, como racha essa bobina? Já troquei várias. É verdade, essa bobina de 4 torres, né, bobina individual,
tem apresentado alguns problemas. Mesmo porque é uma geração nova de bobina, né? Não é tão velha. Mas uma coisa é certa. Bobina que queima, temos problemas de velas e cabos de velas. Muito cuidado. Quando a bobina queima, uma atrás da outra, vai ter algum problema ali, ó, na parte de tensão requerida pelas velas. Ou vela ou cabo de vela. Teste bem esses dois componentes. E outra coisa importante, né? Muito cuidado com o fator peça. Tem muita bobina aí que é importada, que possui menor espessura de enrolamentos, menos espiras, né? Um cobre de qualidade inferior, ou seja, ele até funciona, esse componente, porém queima rapidamente, dá falhas, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Com procedência de algumas peças. Tem dado, assim, muita dor de cabeça, tá, pessoal, no dia a dia. Bastante, tá? Vamos lá. O Alessandro Tomás fez um comentário legal, ó. Essa bobina aí, de 4 torres individual, se a central parar de mandar um pulso para um pino da bobina, ela vai parar de funcionar uma torre. Tem que ter muito cuidado com mais isso, então. Essa bobina que vocês viram na foto, ela é individual. Ou seja, é como se fossem 4 bobininhas, uma do lado da outra. Só que é uma peça só, tá? Quem comanda esse pulso? É através do aterramento do sistema primário de ignição, e quem mapeia é o módulo da injeção. É ele que vai dar esse tempo, esse time, para poder carregar a bobina, depois ele corta e aí vem a centelha. É ele, tá? Então, tudo isso é controlado pelo módulo, tá? Então, se ela parar de mandar um pulso ou parar de alterar, né, transformar a tensão baixa da bateria em alta tensão requerida nas velas, também para de funcionar, né, ignição e injeção juntos. Tem muito isso de estratégia nesse módulo. Se um bico falhar, ele corta o bico e corta a ignição no mesmo cilindro. E ao contrário também vale. Muita atenção com isso, tá? Então, para de funcionar só aquela bobina. Não vão parar as 4. Tem 3 funcionando, toca-se o barco, tá? Não tem nenhum problema. Então, sistema mais novo, porém, pessoal, padrão. Quando a bobina é danificada, isso acontece por causa de vela com gap muito aberto, né, muito gasta, ou cabo de ignição. Raramente uma bobina vai queimar por si só. E cuidado com bobininhas importadas, hein? Muito cuidado. O arrependimento, depois disso, sai caro, tá? Juliana Ferreira de Freitas perguntou: olá, professor, boa noite. Por que os cabos de velas são diferentes dessa bobina estática da anterior? Não é que são diferentes, o comprimento mudou um pouco, né? E a parte emborrachada. Ou seja, aproveitaram também para melhorar ainda mais o cabo de vela. Está desmontado já, né? O carro já está, né, sendo reparado, já aproveitou-se para fazer o recall, né, também de alguns componentes, tá? Mas cabo de vela é um item que realmente faz a bobina aquecer mais, faz a bobina sofrer mais, faz a bobina queimar muito mais. Então atenção, pessoal. Cabo de vela com princípio de fuga de corrente já é um cabo de vela morto. Não adianta. Quando esquentar, vai parar. Não tem jeito. Enrolamento, pessoal, não tem jeito. Então, tem que tomar muito cuidado com esses componentes. Outra, Carreflex. Não pode se esquecer disso. De procurar na tabela a vela específica para o carro flex. Não uma geral, né? Não pode. Tem que seguir o padrãozinho correto, certinho. Outro detalhe, imobilizador. Onde você tem um módulo de imobilizador, tem 2 composições. Uma na coluna de direção, a bobina antena e o pequeno módulo. E uma outra mais moderna, a bobina antena junto com a chave
e o módulo da injeção eletrônica. Tá? E aí você vai ter o que como característica, o módulo do imobilizador é o painel de instrumentos. Então atenção, tem muito Volkswagen, né, dos modelos novos, que o módulo do imobilizador está no painel. Captar isso. Então pensem bem nisso. Tá? Nem sempre o módulo do imobilizador está ali na coluna de direção. Às vezes ele está dentro do software do painel. Tá? Belezinha? Muito bem. Então vamos nos despedir de mais uma aula técnica aqui no seu Universo do Mecânico. Semana que vem, quinta-feira, véspera de feriado, né? Véspera da Sexta-feira Santa, teremos Voyage 1.0 Flex, sistema de combustível. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MT Thomson, e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Dicas de hoje, válvula termostática linha GM. Novas aplicações e novas atualizações. Na linha GM, há vários modelos de válvula termostática diferentes. O modelo 22192 possui um bypass. Há outros modelos que não possuem o bypass. Há o refil com essa vulcanização na flange, e assim como não tem vulcanização nessa flange. No momento da aplicação, para não errar, utilize sempre nosso catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.